Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula da semana 12, tá? E como nós já terminamos o conteúdo do nosso primeiro trimestre com o assunto de biodiversidade e sustentabilidade, a gente já iniciou as nossas aulas de revisão. Então, a nossa live nós já iniciamos falando de introdução à genética, de conceitos básicos, tá? E agora a gente vai dar continuidade e nessa aula a gente finaliza a sequência didática número 1, que é Introdução à Genética e Noções de Biotecnologia. Então, como nós já falamos dos trabalhos de Mendel, aos conceitos de DNA, de gene, nessa aula a gente vai falar de heredograma, né? E as noções de biotecnologia, tá? Então, vamos lá. Só lembrando vocês que nessa semana 12 tem mais a segunda parte da AP, tá? E essa AP ela não é sobre esse conteúdo, tá? Esse conteúdo aqui é para nossa E. O conteúdo que está disponível para a AP é ainda de biodiversidade e sustentabilidade, para a quarta AP, tá? A terceira é aquela AP centralizada da DEPA, que vai falar sobre origem da vida e teorias evolutivas, tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje falando sobre genética, que é o que todo mundo ama, né? Bom, falando de heredograma. Heredograma são aquelas representações gráficas, tá? Da herança de uma ou mais características genéticas em uma família, tá? Bom, o que a gente consegue analisar no heredograma? Então, a gente consegue ver se determinada anomalia... Aqui eu abro um parênteses. Toda vez que a gente fala em anomalia e análise de heredograma, a gente não está falando somente em doença, tá? A gente está falando de características genéticas. E isso inclui também uma característica que não está nem associada à doença, tá? Por exemplo, a cor dos olhos. Vocês já viram que tem famílias que a maioria tem a cor dos olhos escuro, castanho claro, e vem um com os olhos azuis, né? Então, ali esse indivíduo que tem o olho azul, no heredograma ele vai ser pintado de uma cor diferente, porque é a característica que está sendo estudada, tá? Isso não significa que seja doença. Claro que também a gente verifica algumas anomalias genéticas mesmo, tá bom? Mas é só para reforçar vocês que em análise de heredograma não significa estudar apenas doença. Os indivíduos que estão pintados de preto são doentes. Não, depende do que está sendo estudado, tá? E além disso, a gente vai identificar se essa herança, esse comportamento dessa herança na família, se ela é de caráter dominante ou de caráter recessivo, tá? Aqui é revisão, a gente já estudou que é dominância e recessividade. E identificar os genótipos nos indivíduos, tá? Essas questões vão estar presentes na E de vocês, tá? É claro, de uma forma mais prática, mais rápida de fazer, né? Do que a E presencial, que vocês teriam que montar heredograma e tudo mais, mas vai ter um heredograma e vocês vão precisar identificar se a característica, a anomalia é de dominância ou recessividade, e eu vou pedir para vocês identificarem também o genótipo de um ou outro indivíduo ali, tá bom? Então, para isso, quando vocês forem fazer a E de vocês, fiquem com um caderninho ao lado para vocês fazerem os cruzamentos, para vocês fazerem esses borrões de vocês e na hora marcar a resposta correta, tá? Evitem de tentar chutar ou tentar marcar diretamente. Tentem realmente fazer ali a análise, tá? Que eu vou ensinar justamente nessa aula como é que a gente faz. Relembrá-los, na verdade, né? Que eu acho que vocês lembram. Então, aqui a gente tem um exemplo de um heredograma, tá? Olha só. Deixa eu ver aqui a próxima imagem. Lembrando, vamos só revisar o que quer dizer cada item desse heredograma. Os quadrados significam o quê? Indivíduos do sexo masculino. Os círculos, indivíduos do sexo feminino, tá? Quando a gente tem essa união de um indivíduo masculino com um indivíduo feminino, significa que houve um casamento, tá? E desse casamento houve descendentes. Quantos filhos esse casal teve? 3 filhos. Quem nasceu primeiro? O homem. E depois o outro homem e depois a mulher. A professora não entendi. Lembrem-se, o filho que nasce primeiro, ele está sempre do lado esquerdo. Eu vou considerar que vocês estão olhando para o lado esquerdo, tá? É o número 1. Logo depois o segundo, que é outro homem, e em terceiro nasceu a menina. Olha aqui, a gente já tem uma observação. O indivíduo número 3, que é a menina, ela está pintada
na cor escura. Então, isso significa que ela é portadora de uma anomalia ou da característica que está sendo estudada, tá? Bom, essa menina casou com um rapaz e teve também um outro filho. Olha só, se a gente for observar, como é que está numerado aí os indivíduos? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, tá? E aqui a gente tem os números em algarismos romanos, que significam exatamente, as gerações. Então, o indivíduo 1 e 2 da primeira geração, os indivíduos 1, 2, 3 e 4 da segunda geração e o indivíduo 1 da terceira geração. Entendeu? Imagine, vou colocar um exemplo da minha família. Então, tem a minha mãe e meu pai, que são os indivíduos 1 e 2 da primeira geração. Os meus pais tiveram 3 filhos, que são os 2 meninos, meus 2 irmãos e eu, tá? Então, eu e os meus irmãos fazemos parte da segunda geração. Eu casei com Rafael, que aí todo mundo conhece, que todo mundo tá lá no Instagram dele, né, gente? Então, casei com Rafael. Então, desse cruzamento tivemos um filho. Mas temos uma gatinha que vamos considerar aqui no nosso exemplo, tá? Então, a gente tem aqui um filho. Então, esse nosso filho já vai fazer parte da terceira geração. Então, quando eu costumo perguntar em prova, eu pergunto: qual o genótipo do indivíduo 2 da segunda geração? Aí você já vai saber identificar qual é o indivíduo que eu estou falando, tá? Às vezes, tem alguns heredidogramas que não tem essa organização. Então, ele não está mostrando as gerações. Então, nesse caso, quando não aparecem as gerações, os indivíduos vão em ordem crescente. 1, 2, quando baixar, em vez de voltar para 1 e 2, continua. 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, nesse caso, já vai direto na numeração. Tá errado? Não tá errado, mas o mais correto é dessa forma, tá beleza? Então, quando vocês encontrarem, vocês já sabem que identificar. Aí, aqui a gente tem aquela observação que eu falei para vocês. Quando os indivíduos não estão pintados no heredograma, significa que eles são normais. Normais em que sentido? Se, por exemplo, eu estou analisando um heredograma sobre uma família que tem albinismo, que é quando tem aquele problema na melanina e eles são bem mais branquinhos, né? São as pessoas albinas. Então, significa que nessa família, aqueles indivíduos que estão em branco, eles não têm o albinismo, tá? E aquelas pessoas que são albinas, elas vão estar representadas no heredograma pela cor escura, vão estar com o símbolo deles ali pintado. Então, se esse heredograma fosse, por exemplo, de albinismo, os indivíduos 1, 2 da primeira geração não seriam albinos. Os indivíduos 1 e 2 e 4 da segunda geração não seriam albinos. Quem seria albina? O indivíduo 3 da segunda geração, porque ela está pintada, certo? Então, e se fosse, a gente está verificando, por exemplo, a característica de cabelo enrolado na família. Quem é que tem um cabelo enrolado na família? Somente o indivíduo número 3, que é a característica que a gente está estudando. Significa que os outros provavelmente vão ter o cabelo liso, tá? Assim, voltando. Então, aqui a gente estudou de um modo geral, né, como é que a gente reconhece os indivíduos no heredograma, tá? Bom, outra informação que eu posso pedir para vocês é descobrir se, vamos supor que isso aqui seja a cor dos olhos, tá? A cor dos olhos azuis na família, tá? Então, é a característica que a gente está estudando e o indivíduo número 3 da segunda geração tem a cor dos olhos azuis. Aí eu pergunto, essa característica é determinada por uma herança dominante ou por uma herança recessiva? Como é que a gente vai fazer? Então, sempre aquele mesmo esquema que eu ensino para vocês. Primeiro, procurem pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes. Ou seja, pais com fenótipos iguais significa que eles vão ter a mesma cor. Então, se o indivíduo 1 e 2 estão branquinhos, significa que eles são normais, ou seja, o fenótipo deles são normais, eles não apresentam essa característica, tá? Que está sendo estudado. Então, olha só, aqui a gente tem o indivíduo 1 e 2 da primeira geração, possuem um fenótipo normal, e eles têm um filho com um fenótipo diferente. Então, nesse caso, nós achamos aqui, o que é que a gente faz? Os pais são heterozigotos. Sempre você vai fazer isso.
independente da cor. Se fosse o contrário, o 1 e o 2 pintado e o 3 branquinho, você ia colocar o 1 e o 2 heterozigoto, tá bom? Então, pais iguais, com fenótipos iguais, tendo filho com fenótipos diferentes, os pais serão heterozigotos. E o filho? Homozigoto recessivo, tá bom? E aqui a gente já determina, essa herança, a cor dos olhos azuis, é de caráter dominante ou recessivo? Eu espero que vocês tenham dito recessivo, porque observe, ó, azinho, azinho, homozigoto recessivo, tá? Para ele se expressar, para essa característica se expressar, esse alelo recessivo tem que estar em dose dupla, tá bom? Então é assim que a gente analisa o heredograma. No final da aula vai ter um exercício e eu vou conseguir explicar melhor para vocês e a gente vai sair identificando o genótipo de todo mundo, tá? Bom, e a biotecnologia? É o conjunto de técnicas que tem permitido ao homem utilizar o organismo para obter produtos de interesse, né? E esse assunto da biotecnologia tem ganhado grande avanço a partir da engenharia genética, que a partir dela a gente consegue manipular o DNA, ou seja, a gente consegue cortar o DNA em regiões de interesse para o ser humano, em questão de indústria, de farmácia, na agricultura, tá? E isso aí tem facilitado muito a nossa vida, tá? Onde a gente aplica a biotecnologia? Em clonagem, no transgênico, aqueles alimentos transgênicos que a gente sempre ouve falar, tá? Na terapia gênica, na produção de fármacos, tá? Então, existe um leque aí de utilização da biotecnologia no nosso dia a dia, tá? Olha só, eu trouxe para vocês um exemplo que foi que a gente estudou logo no nosso primeiro dia de aula, quando a gente começou a falar de genética, tá? Um brasileiro com câncer terminal terá alta após terapia genética pioneira obter sucesso pela primeira vez na América Latina. Então, esse senhor, ele tinha um linfoma já em estágio terminal, sentia muita dor, vivia à base de medicação para essa dor, né? Então, ele fez um procedimento de terapia gênica. O que fizeram? Pegaram um vírus, modificaram esse vírus, pegaram aquelas células de defesa do próprio paciente, né, e misturaram com esse vírus. A partir desse momento, essas células de defesa dele começaram a ter sinalizadores que iriam reconhecer as células tumorais. Aí eles pegaram, colocaram essas células de defesa de volta no corpo do paciente. Já com essas células dentro do corpo dele, essas células reconheceram as células tumorais e foram, então, eliminadas. Então, com isso, ele teve uma grande melhora. A gente não pode dizer ainda que ele se curou, porque ele tem que fazer agora um acompanhamento aí de uns 5 anos para realmente confirmar se ele teve a cura ou não do câncer, tá? Então, isso aí é um exemplo muito bom de terapia gênica, né, que a gente vem tendo, então, com os avanços da biotecnologia, com a manipulação do DNA, tá? A gente também tem a clonagem, né, que é só lembrar da ovelhinha que eu tentei desenhar para vocês, só que dessa vez eu não vou assustar ninguém, né, afinal de contas, imagina os pais de vocês aí na casa de vocês vendo um desenho meu aqui projetado, vão pensar que a professora não é normal, tá? Então eu trouxe um desenho da internet, que é muito mais bonito, muito mais didático, todo mundo entende, tá? Olha aqui. Então lembrem-se, a ovelha Dolly, ela foi o primeiro mamífero a ser clonado. Hoje em dia já tem vários outros organismos que já foram clonados, incluindo macaco, gato, tá? E por que a gente clona? Para estudos de viabilidade de tratamento, tá? De interação medicamentosa, tá? Então, às vezes, os cientistas fazem essa clonagem para justamente estudar essas interações antes de aplicar na população em si, tá? E também para ver as questões de doenças genéticas, comportamentos de doenças genéticas, tratamentos, tá? Então, existe uma série de estudos que são feitos em cima de organismos clonados, tá? Não é só chegar a clonar e ficar cuidando do animalzinho até ele morrer, tá? Então, não é isso, tá? Existe todo ali um estudo em cima deles, tá? Então, como eu falei, já vários outros organismos já foram clonados, incluindo seres humanos. Lembra também que eu mostrei um estudo para vocês daquele chinês que clonou os gêmeos, né? Então, até isso já foram feitos. Mas,
para isso, para qualquer técnica que a gente usa em biotecnologia, tem a bioética, né? Que até que ponto a gente pode utilizar os seres humanos, os animais, para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, tudo isso tem que passar por um comitê para ser avaliado, para ser estudado, se realmente é cabível ou não. Não é só chegar e fazer, né? Então, eu até ensinei a vocês a fazer a clonagem na casa de vocês, com o irmão de vocês, mas estava só zoando, tá? Minha gente, não é bem assim. Então, olha só, a ovelha Dolly, né? Então, pegaram aqui, olha só, de uma ovelhinha A, pegaram uma célula da glândula mamária dessa ovelha. Então, bem aqui, ó, isso aqui, tá vendo? Pegaram essa célulazinha dela. E dessa outra ovelha, a ovelha B, pegaram o óvulo dela, tá? Pegaram o óvulo antes ali do processo de fecundação e ploft, tiraram o núcleo dela. Então, ela ficou uma célula anucleada. E ela vai crescer assim? Não. Aí pegaram o núcleo dessa célula, da glândula mamária aqui dessa ovelha e colocaram dentro desse óvulo, tá? Então, teve o desenvolvimento embrionário e pegaram uma outra ovelhinha, a ovelhinha C, que ela serviu como barriga de aluguel. E aí o embrião se desenvolveu e nasceu a ovelhinha Dolly. A ovelhinha Dolly, ela é geneticamente igual à ovelha A, porque foi dessa ovelha A que saiu aqui, olha, o núcleo que contém todas as informações genéticas dessa ovelha, tá? Então, essa aí é um processo de clonagem, tá? A gente também tem os transgênicos, que são aqueles organismos geneticamente modificados, né? Que é o organismo que recebeu um gene de um outro organismo doador. E aí a gente tem uma série de utilidades para esses organismos transgênicos. Eu trouxe um exemplo aqui, olha. Suponha que eu sou agricultora, ali eu tenho a minha plantação de milho, só que, infelizmente, essa minha plantação vive sendo atacada por praga, né? E eu já utilizei tudo que foi enfim, tudo quanto foi medicação para acabar com essa praga e nada, né? E o que acontece? Eu descobri, fiz ali uma técnica de transgenia, no qual eu peguei essa bactéria e eu vi que essa bactéria, dentro dela, dentro do genoma dela, tem um gene de interesse, tá? O gene de interesse, ou seja, uma porção do gene que dá resistência a essa bactéria, a essa praga, desculpa, tá? Então, eu pego, a partir da manipulação do DNA, eu consigo isolar o DNA dessa bactéria. Eu pego, tá aqui em vermelho, tá vendo? Essa região de interesse da bactéria, tá? E insiro esse gene que confere resistência à praga na minha planta, tá? E então, a minha planta, ao se reproduzir, ela vai começar a se reproduzir com esse gene de interesse. Então, se esse gene confere resistência, então a minha produção ali, as minhas plantas, não serão mais atacadas por essa praga, tá bom? Então, isso aí é um exemplo de transgenia, tá? Bom, para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui 2 exercícios para vocês. Primeiro, analise o heredograma a seguir e responda. Trata-se de uma herança dominante ou recessiva? Qual o genótipo do indivíduo 14 e qual o genótipo do indivíduo 7? Eu vou ampliar aqui a imagem. Vou pedir para vocês darem uma pausa nesse vídeo, tá? Tentem fazer e depois vocês dão continuidade para ver se vocês acertarem. Lembre-se que vocês já estão estudando para de vocês, tá? Agora não é o momento de ficar brincando. Então, tentem fazer para ver onde é que vocês ainda estão tendo dificuldade, onde é que vocês não estão conseguindo compreender ainda, para depois vocês irem lá no chat e a gente conversar e eu tentar tirar ainda essas dúvidas de vocês, tá? Então, dê um pause aí no vídeo. Muito bem, agora vamos dar o resultado, tá? Espero que agora vocês já tenham feito. Bom, antes de sair dizendo, é dominante recessiva, eu não sei o que eu faço, meu Deus, professora, vamos lá. Vão sempre pelo que eu já ensinei para vocês. Primeiro, procurem pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes. Quem são? O 12, o 13 e o 14. O 12 é casado com 13 e teve um filho 14. Olha só, o 12 e o 13 não estão pintadinhos? Significa que eles estão os fenótipos iguais, eles têm anomalia, tá?
tá? E o indivíduo 14 não, é um filho deles que não tem essa anomalia. Qual é a segunda coisa que a gente vai fazer? Os pais serão heterozigotos. Azão, azinho, tá? Hetero, diferente, heterozigotos, azão, azinho. E o filho será recessivo, azinho, azinho. Só daí a gente já responde a primeira questão. Eu quero saber se essa herança, essa anomalia, é determinada por uma herança dominante ou recessiva. Gente, se eu quero saber a anomalia, quem é que tem anomalia? Os indivíduos que estão pintados ou os indivíduos que estão em branco? Os que estão pintados. Então, observe aqui, olha. Os que estão pintados, eles apresentam um alelo dominante ou somente alelo recessivo? O azão é um alelo dominante. Logo, os indivíduos que estão afetados, eles são portadores do alelo dominante. Logo, essa característica é determinada por um alelo dominante. A gente já respondeu a letra A, tá? Bom, se para eu não ter essa anomalia, eu tenho que ter os alelos recessivos, significa que todos os outros que são branquinhos, eles não vão ter, olha só, vou preenchendo aqui, ó. Eles são recessivos. Por quê? Para eles não terem a doença, eles só podem, o genótipo deles só pode estar sendo expresso com os dois alelos recessivos, porque se ele tiver apenas um dominante, ele já tem a doença, tá? Então, você já consegue preencher de todos os outros. Aí vem os indivíduos que são portadores. Eu não posso chegar primeiro e colocar azão, azinho ou azão em todo mundo, porque a gente não sabe. A gente sabe que, já que eles são portadores de um alelo dominante, a gente coloca o azão para todo mundo. Então, a gente tem que descobrir aqui do 1, do 4 e do 7. E aí, azão ou azão, azinho? Tem duas opções aqui que a gente pode descobrir, né? Claro, tem alguns casos que a gente não tem como colocar só um tracinho, tá? Mas aqui nesses três tem como. Vamos analisar esse casal 1 e 2 aqui. O indivíduo 1, ele é casado com o indivíduo 2, que é recessivo, azinho, e tiveram 3 filhos, o 5, o 6 e o 7. O 5 e o 6 são normais, logo são azinho, né? E o 7 é azão. Bom, professora, eu acho que é azão. Vamos ver aqui, olha. Estão vendo aqui esse cruzamento? Esse azão daqui é desse indivíduo número 1 aqui, tá? Supondo que ele seja azão. E o azinho é da menina, da mulher, azinho. Nesse cruzamento, a gente tem os seguintes resultados. Azinho. Qual a probabilidade desse casal ter um filho normal? 25%, que são esses dois últimos. Quantos filhos normais esse casal teve? 2. 50%. Bate? Bateu aí a conta? Não, né? Vamos supor, então, que aqui o número 1 seja azão, desculpa. Fazendo o cruzamento, olha só. Azinho. Qual a probabilidade desse casal ter filho normal? 50%. Olha só aqui. Eles tiveram essa probabilidade, eles tiveram esse resultado aqui de ter 50% de filhos normais. Logo, esse daqui é azinho, ele é heterozigoto. Mas só por isso dá para determinar? Não, existe uma outra forma. Olha só. Durante a formação dos gametas, esses alelos são separados, né? Então, um espermatozoide vai ficar com azão, o outro espermatozoide fica com azinho, e assim vão montando os gametas, tá? Então, esse indivíduo aqui, para ele ser azinho, os dois alelos vieram da mãe dele. Ou seja, olha aqui, ó. Esse aqui, esse homem, ele é filho desse casal. Ele é azinho que nem a mãe. Significa, então, que a mãe mandou os dois alelos para ele? Não, gente. Um vem do pai e o outro vem da mãe. Então, quem a mãe enviou? Um azinho. E o pai enviou quem? O outro azinho. O outro azinho só pode ter vindo do pai. Logo, o pai com certeza é heterozigoto. Porque se ele fosse azão, ele teria enviado um azão para cá e o filho com certeza seria afetado. Estão conseguindo compreender? A mesma coisa aqui para o indivíduo número 7, olha só. A gente já colocou um azão nele porque ele tem a doença e essa anomalia na família é determinada por um alelo dominante, tá? E agora, quem deu esse azão para ele? O pai ou a mãe? O pai. Porque olha só, o pai ele tem esse alelo dominante.
A mãe só pode enviar o que para ele? O Azinho. Então, ele é heterozigoto, tá? E a mesma coisa aqui que eu já até coloquei, tá? E assim a gente conseguiu desvendar o genótipo de todos os indivíduos. E eu perguntei para vocês, trata-se de uma herança dominante ou recessiva? Dominante. Qual o genótipo do indivíduo 14? Azinho, azinho. Qual o genótipo do indivíduo 7? Vou voltar aqui para vocês verem. Tá aqui, olha, o indivíduo 7 é azão, azinho. Viu como é fácil? Não fiz trabalho, mas é fácil, é bonito de fazer, tá? Bom, a imagem a seguir mostra a produção de insulina humana a partir de técnicas de biotecnologia. Trata-se de uma técnica de clonagem, terapia gênica, transgênicos ou células-tronco. Vamos analisar aqui a imagem, não sei se dá para vocês enxergarem. Aqui está representando uma molécula de DNA, tá? Aqui mais escuro eu tenho o gene humano da insulina. E aqui eu tenho esse DNA mais clarinho, na cor cinza, é um plasmídio, ou seja, aquele cromossomo que está dentro das bactérias, tá? Então, a gente pegou ali uma porção do DNA bacteriano, desse plasmídio, e inseriu nele um pedaço do genoma humano. Apenas uma região, que é a região de interesse. Que região de interesse é essa? A que produz insulina. Então, cortamos ali através da recombinação e fizemos, então, aqui, olha, o DNA humano ligado ao DNA da bactéria. Aí, coloca esse DNA dentro da bactéria. Olha, estão vendo aqui na imagem? E isso aqui que estão mostrando aqui na seta é justamente esse DNA com o gene humano com o genoma da bactéria. Essa bactéria, ela começa, então, a se multiplicar e ela vai começar a produzir moléculas de insulina humana. E essa insulina produzida, ela é então retirada, faz todo um tratamento dela e ela é utilizada na aplicação humana em pacientes com diabetes, pacientes que não conseguem produzir insulina, né? Então, aqui é uma técnica de produção de insulina para indivíduos com diabetes, é assim que é feito, tá? Bom, a gente clonou todo o indivíduo humano ali para misturar na bactéria? A gente fez uma clonagem? Não. Né? O que a gente fez então aqui? Um procedimento de transgenia. Então a resposta correta é um transgênico, tá? Então a gente tirou apenas uma porção de interesse e inseriu em um outro indivíduo, em um outro ser, tá? Para ele que possa então produzir o gene de interesse para a gente, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi apenas uma revisão, tá? Então, caso ainda surja alguma dúvida, caso vocês ainda tenham alguma dúvida, pode me mandar mensagem lá no Aba, pode conversar comigo no chat, tá? Ou no fórum. Então, eu vou estar aí disponível para vocês, tá? Então, nesse momento aí que a gente está passando, tenha ainda a consciência de continuar estudando, fazendo as atividades de vocês. Tenham sempre um horário, tá? Tentem se programar para vocês terem aquele horário de estudo, para vocês também não ficarem sugados, tá? Então, façam isso aí devagar e tenham uma boa noite de sono, tá? Tchau, gente. Até a próxima aula.